Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez para o podcast Tem Nexo. Acredita que já é o 5º episódio, Uma Sachinha? brincadeira que começou, hein, Tatá? Quem diria? Quem diria? Bom, para quem não nos conhece, eu sou a Thaís Caramês. Eu sou a Renata Sachi e é com grande prazer que a gente vai apresentar para vocês uma grande clínica de estética e de reabilitação oral, a clínica Innerly. E a gente apresenta para vocês as sócias fundadoras, a Ju e a Carla. Muito bem, Sachinha. Não são só apenas Ju e Carla, não é? Bom, mas para começar, como são as duas que estão aqui, a Juliana Cury e a Carla, elas são dentistas e especializadas em reabilitação oral, que estão numa nova empreitada, que a clínica cresceu, o sonho cresceu, o projeto aumentou, e agora estão fechando negócio com uma médica e também com duas psicólogas. Então, o que era antes só odontologia virou todo um complexo sistema, um complexo ecossistema. Bom, meninas, é muito gratificante ter vocês aqui conosco, tá? Estamos muito felizes. Esse namoro já acontece há um tempo, já vem mais de uns 2 meses a gente aí no convite. Que bom que deu certo. A clínica inaugurou, bom, mas não vou acabar falando tudo. Eu quero ouvir de vocês um pouquinho. Se apresentem. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Juliana. A Thaís já vem realmente há algum tempo tentando que esse encontro acontecesse, mas a gente estava em fase de mudança, estruturando tudo essas novidades que a gente tem para contar para vocês. E só agora a gente conseguiu finalmente estar aqui. Então, é com muito prazer e muito honrada pelo convite. Então, eu espero que seja maravilhoso esse encontro hoje. Certeza que vai ser, Carlinha. Sim, com certeza. Prazer, eu sou a Carla, sou sócia da Juliana, sócia amiga. Realmente, a gente já estava namorando essa vinda e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bem, meninas. Bom, depois de dar as boas-vindas, né, na nossa conversa prévia ao podcast, porque quem não sabe, a gente tem que ter uma conversa prévia ao podcast, Sim, né? tem que alinhar, Não né? é As expectativas. Vocês nos falaram sobre como tudo começou. E, gente, que história bacana, né? Como diz a Sachinha, são cristocidências. São Verdade. cristocidências, porque tem aquelas coisas que são feitas na vontade do braço e tem outras coisas que são traçadas na vontade de Deus. Sim, né? Com certeza. E depois da conversa com vocês, isso ficou muito claro pra gente. Mas contem pra gente como tudo começou. Sim, vamos lá. Eu e a Ju fizemos faculdade juntas. Eu sou casada com um primo da Juliana, um primo mais distante. E a gente se encontrou, formamos, fui embora para o interior, morei 6 anos, casei, morei 6 anos no interior. Nesse período, a Ju formou o consultório dela, individual, e dividia com uma outra colega. E resolvemos voltar do interior. Já estávamos com filhos pequenos, tudo, para poder ficar mais próximo da família e ter apoio. E nessa volta, nos encontramos num bloco de carnaval, no Calango. E quando voltamos, nós tínhamos trazido o consultório montado, tudo, e não tínhamos montado ainda, porque estávamos trabalhando em outros lugares, eu e Cerejo, e resolvemos vender. Quando encontramos a Ju, tinha 1 semana que a gente tinha vendido o último consultório. E aí a Juliana ligou pra gente, olha, tô mudando para um consultório maior. Nesse consultório são 3 lugares, né? São 3 salas, então já tem a minha, já tem a da minha outra colega que trabalha comigo, tem uma sala para vocês e a gente precisa da especialidade que vocês têm, que era a nossa especialidade base. Eu sou orto, né, que mexe com o aparelho, e o meu marido faz a parte cirúrgica, periodontal. E a gente se olhou, e aí, a gente vai? Vamos, a gente vai. dar um jeito. Que não é esse agora. Não. É o que nós fizemos a mudança. Estamos Nós saímos falando aí de 10 anos atrás. Saímos desse de 10 anos atrás e mudamos para essa clínica Ou agora. seja, já tem um casamento aí de 10 anos. 10 anos. 10 E é anos. engraçado que a sociedade, né, ela é um casamento mesmo, né? Não deixa de Que pra ser. você fazer dar certo, você tem que perdoar, né? Sim. Persistir, Mas assim, respeitar. nem era uma sociedade, né? A gente tinha uma parceria. Isso. Não era sociedade, né? Porque no início nós éramos pessoas físicas trabalhando dentro do mesmo ambiente e a gente dividia as despesas. Então era cada um por si e a gente dividia o coletivo. Então não
não éramos uma empresa. Nós éramos pessoas individuais que dividiam, né? Então era mais uma parceria do que Dividir É um uma espaço só, sociedade. com uma entendi. sociedade. Tanto que eu dividi o meu consultório com o meu marido, a Ju tinha a sala dela e a outra colega tinha Isso. a sala E aí o também. negócio deu tão certo que vocês resolveram Isso, já e aí foi integrar. crescendo, a gente foi vendo uma necessidade de unificar algumas coisas, porque não fazia mais sentido a gente estar gastando uma coisa que a gente poderia unificar e de redistribuir melhor e tudo. E aí os princípios foram mudando, né, os propósitos foram mudando e algumas pecinhas no tabuleiro foram se movimentando. E aí uma colega preferiu seguir sozinha, porque não fazia parte do mesmo propósito, e tá tudo certo, Tá são tudo ciclos certo. que se encerram. E aí, quando ela saiu, a gente conseguiu realmente abrir a nossa empresa. Que aí a gente tinha alinhado tudo junto ali, o que a gente queria, o nosso propósito, os nossos princípios, e aí sim a gente abriu a nossa empresa. E isso vai fazer 4 anos, né? Então, Eu acompanho você, né, Juliana? É. Antes Antes dos 10 anos. Antes dos 10 anos, Exato. né? No outro endereço ainda, no, outro primeiro. endereço, no primeiro endereço, né? Que Então eu vi legal. toda essa É, evolução, sim. toda essa evolução. Passamos por todas as etapas. todos os consultórios. E então a gente pode dizer, porque toda a vida, toda a história tem uma virada de chave. A gente pode dizer que essa aí foi a virada de chave de vocês? Com certeza. Com certeza. A virada de chave, vocês viraram A gente viramos CDT. CDT. Foi Foi. quando vocês viraram CDT, Foi. 4 anos atrás. Foi 4 anos atrás. Vai completar agora no segundo semestre, 4 anos. Em agosto, né? Em agosto. Bom, então vocês já falaram aí que é um casamento. Sim. E para isso existe, né, confiança, equilíbrio, vocês acreditarem realmente uma no trabalho das outras. E me contem assim, qual que é o segredo para vocês fazerem isso dar certo? Eu penso que A gente não compete. a gente não tem ego envolvido, né? Então, quando a gente entra no trabalho, eu, Cereja e a Juliana, a gente sempre olha pelo outro. Então, a gente gosta muito de trabalhar juntos. E quando eu digo juntos, é juntos mesmo, atendendo os três do mesmo paciente. Se a gente pudesse, eu acho que atender todos os pacientes, os 3 juntos, porque a gente tem uma visão muito igual, a gente tem uma visão que se complementa, né? E isso pro paciente é muito legal. A gente vê muitos relatos dos pacientes dizendo, é muito bom quando tá todo mundo junto. E é muito engraçado porque realmente a gente tem a mesma visão. Às vezes o paciente sai da minha sala, eu explico pra ele tudo. Explico, digo, dou aula, vai fazer isso. Olha, agora você vai aqui com a doutora Juliana, que ela vai te explicar a parte dela, te explicar como é que vai ser feito. Aí depois ele me olha, era a doutora Carla? Ela falou a mesma coisa. Vocês ensaiaram, Falou a mesma coisa. Então, essa sintonia que a gente tem, ela é muito grande. E eu acho que é porque a gente não tem ego. A gente tem vontade de crescer junto, a gente tem vontade de estar junto. Então, tudo que eu olho que é bom pra mim, eu olho que vai ser bom pra Juliana, eu olho que vai ser bom pro Cerejo também. Então, a gente olha como um todo. A gente não se individualiza, né? O nosso projeto somos nós 3. Então, quando a gente fala dentro do trabalho, é sempre os 3 juntos. Na verdade, é muito legal, né? Quando você começa a criar cultura, né, Tatá? A gente tem trabalhado muito isso. Você alinha os valores, você cria uma cultura. E aí vira um ganha-ganha. Os pacientes ganham, sem dúvida, e vocês ganham. E aí, né, todo mundo cresce, porque quando você tira o seu ego, é incrível como você abre portas. E é isso que faz todo o diferencial da empresa. Então, eu falo porque lá no salão é assim também. Cara, eu acho muito legal quando eu consigo ensinar para as pessoas o que eu sei e a gente consegue trabalhar junto. E eu vejo que as clientes se sentem confortáveis porque acaba todo mundo trabalhando igual. Então, ela entrou ali, ela tá segura. Porque se uma ficar em dúvida, a outra vem e ajuda. Imagina, são 3 cabeças pensando pelo bem de um paciente. Isso é fantástico. Parabéns, meninas. E a visão, a gente, apesar de pensar muito igual, o olhar de cada um, né, vai para a sua peculiaridade, né? Pra sua especialidade. base, né? Para sua especialidade de base ali. Então, o olhar do Cereja vai totalmente voltado ali para a saúde da gengiva, para ver como que tá a adaptação. A primeira coisa, e o término? Como é que tá o término? A Ju olha o dente, a Ju, eu digo, ela olha como um todo. Ela, como a base dela é a endo, ela olha realmente a boca ali como um todo, né? Eu olho
como que tá esse encaixe? Como que tá essa mordida? Será que a gente não movimenta aqui? A gente não inclina, então a virar um gente pouquinho dá mais pra virar ali. aqui um pouquinho esse dente? Então a gente se complementa até nesses olhares. E pro paciente é maravilhoso. O feedback que a gente tem deles, né, Ju, em relação a isso. E assim, voltando só pra questão do ego, vai também no ponto de que, por exemplo, eu tenho um olhar, mas não me custa. Carla, o que que tu acha disso daqui? Eu não sei tudo. Sim. E às vezes tá passando batido uma coisa que eu não tô vendo. Então a gente tem muito isso também. É igual, dá uma olhada aqui também. Às vezes a gente faz, por exemplo, o cerejo, ele faz a parte cirúrgica. Então ele é praticamente o último a chegar com o paciente, porque ele já passou pela Carla, ou passou por mim e chega por ele por último. Então a gente já avaliou esse paciente. E antes do paciente ir com ele, a gente fala, cerejo, avalia aqui. Olha esses exames, o que que tu acha? Eu pensei isso, o que que tu tá pensando? Então, me diz o que tu tá pensando, bora ver se é a mesma coisa. Então a gente não tem ego. Então não é porque eu avaliei, eu pensei naquele planejamento que tá correto. Que tá tudo certo, Que tá né? tudo certo. Então a gente senta nós três e cada um dá a sua opinião e a gente chega no melhor para o paciente, né? E é Então, isso que a gente faz, o que todo mundo quer e que nem todo mundo faz de verdade, que é a personalização de fato do atendimento, né? exatamente. É o paciente se sentir realmente importante, analisado por 3 pessoas que querem de verdade resolver um problema. E Exatamente. isso tá escasso. E aí eu vou Nossa. falar como dor de quem consome esse serviço, tá? Pra mim, hoje, meninas, quando eu conheci vocês, eu fiquei assim, cara, era tudo que eu precisava, de verdade. Porque quando eu penso num serviço de dentista, eu falo assim, meu Deus, onde eu vou? Porque hoje eu vejo que os dentistas estão querendo fazer, as pessoas estão querendo fazer odontologia pra serem harmonizadoras, Harmonizadores. né? Trabalhar só com botox, fio e não sei o quê. Então, só que a necessidade do dente, ela é muito real. E eu imagino que seja muito difícil, porque são poucas as pessoas capacitadas. Eu conheço, meu irmão já teve vários problemas com o dentista de ir fazer canal e não dar certo, perder o dente por causa disso, às vezes, né? Então, quando eu penso assim, cara, tem alguém realmente preocupado, falei, olha, o mercado não tá cheio de charlatões, né? Existem Sim. pessoas ainda preocupadas com a saúde do dente, então, muito legal perceber que vocês são esse tipo de profissional, né? Sim. Dentista, como é raiz. Raiz. E isso acaba engatando numa outra pergunta que a gente sempre faz no podcast, né? Nos nossos 4 outros episódios, a gente perguntou: como é que você vê a concorrência? Porque o mercado de odontologia, todo mundo fala, tá saturado, tem muito dentista, mas será que tem muito dentista mesmo assim? Ou será que os dentistas que nós temos, de repente, não são tão dentistas assim, não é? E aí, como vocês veem a concorrência? Como vocês veem esse mercado? Olha, eu vou te falar uma fala de quando montamos uma clínica, eu lembro em Altamira. Todo mundo perguntou por que vocês montaram nessa rua? Tinha tipo 4 consultórios, um do lado, um na frente, um na outra esquina. E eu acho que a gente precisa estar rodeado de outros profissionais. O outro profissional, ele faz com que a gente queira sempre ser melhor e estar melhor e buscar o melhor, né? Quando a gente está sozinho, a gente se acomoda. Isso. A gente não tem vontade de buscar algo melhor para fazer. E mesmo a gente fazendo o melhor, a gente acaba ali se acomodando. Ah, eu que faço, só eu que faço isso, só eu que sei disso, né? Então tem a eu gente pra só tem fazer. eu para fazer, a gente acaba se acomodando. Eu acho que quando a gente tem uma concorrência, e eu digo concorrência boa, né? Qualquer concorrência, concorrências boas, eles fazem com que a gente busque sempre e buscar o nosso melhor. Eu posso melhorar nisso. E a gente conversa muito. Eu todo dia, quando eu acabo de atender, todos os dias eu falo, meu Deus, o que é que eu poderia ter hoje feito de melhor para cada paciente? Porque eu acho que essa constância da gente buscar o melhor é muito importante. E a concorrência traz isso pra gente. E a concorrência traz, às vezes, novidade. Eras, olha que legal, aquilo que estão começando a fazer. E quando a gente fala, não só aqui em Belém, a gente olha e a gente se espelha, a gente vai atrás, no Brasil todo, chegou isso de legal, chegou esse equipamento interessante. Vamos atrás pra gente buscar isso de melhor pro paciente. Eu acho que a concorrência traz isso pra gente, sempre o melhor.
Eu penso que é sempre para evoluir, né? E vocês sabem que eu tenho um super orgulho dos dentistas brasileiros pela seguinte coisa, que certa vez eu li um artigo que falava que o profissional dentista brasileiro é o melhor do mundo. Uhum. É o melhor do mundo. Eu conheço pessoas que moram no exterior e vêm para o Brasil se tratar, Sim. tratar a boca aqui no Brasil. Isso. Porque, se eu não estou enganada, nos outros países a odontologia é tratada dentro da medicina, não é isso? Em alguns, Em sim. alguns, sim. Em alguns sim. Uhum. E a parte da faculdade de odontologia no Brasil, ela está num nível, assim, bem alto. E isso dá um orgulho, né, gente? Porque são tão poucos orgulhos hoje que a gente tem no país, infelizmente. E quando a gente vê isso, dá um quentinho, assim, no coração. Vocês podem falar um pouquinho disso pra gente? Sim, existem bons dentistas realmente no Brasil, muito bons, que são muito focados na ciência, não é no achismo, né? Então, assim, a nossa odontologia hoje no Brasil, ela é muito pautada na ciência, no que está acontecendo no mundo, a gente traz para o Brasil e consegue desenvolver. Para fora, ainda é muito caro. A acessibilidade à odontologia é muito cara fora. Então, acaba que a qualidade também fica... Porque só tem aquilo, né? Aquilo que a Carla estava falando. Não tem concorrência, eles não buscam se aprimorar. Aqui, não. A gente tem o mercado da odontologia... N faculdades, saindo dentistas novos, assim, a cada segundo. Então, a gente precisa sempre estar buscando o melhor o tempo todo. Então, graças a Deus, a gente tem essa evolução aqui no Brasil. A gente está ainda numa briga tentando conscientizar as pessoas da importância da odontologia, porque ainda é muito desvalorizada. Muitas pessoas compram um celular novo, deixam de fazer várias outras coisas e a boca tá ali. Muitas pessoas até às vezes fazem um preenchimento labial, fazem um botox e deixam o dente para depois. Então a gente ainda vive uma desvalorização profissional. E isso ainda é uma briga que a gente tem muito grande aqui no Brasil, porque a nossa classe não é muito unida, né, diferente de outras classes da saúde. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz ali com os nossos pacientes, mostrando essa conscientização, a importância desse cuidado, né? Então, mas a gente faz a nossa parte, né? E fazemos a nossa contribuição. Infelizmente, ainda é muito pequeno o nosso raio de alcance, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir aí novos projetos também, muitas coisas para alcançar o maior número de pessoas. Certeza. E falando já desse novo projeto, eu quero que vocês falem da nova clínica, porque eu achei o projeto fantástico, que ele vai incluir outras especialidades também, né? E eu quero que vocês digam pra gente o que vai ter na Innerly, que não seja só odontologia, né? E uma dúvida, meninas, o que quer dizer Innerly? De onde é que vem esse nome? Vamos começar do começo, tá? Depois eu chego nessa parte do nome. Bom, essa clínica é um projeto da minha tia, da mãe do Cerejo, tá? Então, o sonho da vida dela, o propósito da vida dela era que ela trabalhasse com os 3 filhos, né? Ela tem 3 filhos, 2 psicólogas e o Cerejo, que é dentista. E aí surgiu esse projeto para ela, ela comprou algumas salas comerciais e ela veio com essa proposta para os filhos. E aí o Cerejo falou assim, tá bom, mãe, eu vou. Mas só se as meninas forem comigo. Eu não vou sozinho, de jeito nenhum. Segurou aqui na minha mão. Eu nem sei mais trabalhar sozinho. Não, ele falou, eu vou, mas eu vou com elas. Não tem essa possibilidade. E aí isso foi construído nesses 4, 5 anos, mais ou menos. 4 anos. Que tá de obra, de tudo mais. Foi se construindo isso. Por que mudamos para a CDT? Porque íamos já nos unir. E o nome da clínica da minha tia era CDT, Centro de Diagnóstico e Terapia. Então, nós viramos um braço da CDT, porque íamos nos unir. No meio do caminho, o projeto foi crescendo, foi tomando uma outra proporção, né? E aí foi feito um estudo para esse novo nome e tudo. E o nosso ecossistema é para cuidar do nosso interior. Seja ele odontológico, seja ele psicológico, seja ele médico. A gente está cuidando de dentro para fora. Inner quer dizer interior. Inicialmente seria esse nome, Inner. Só que já é um nome patenteado no mercado, enfim, e vai e vem. O nome da minha tia se chama Marli. E aí pensaram no sufixo Innerly, que quer dizer internamente. E aí ficou Innerly, em homenagem a ela também, mas para cuidar desse interior, de dentro para fora. Então, essa é a filosofia da clínica. A gente cuidar do paciente de dentro para fora. E olhar o paciente como um todo, né? O que eu digo, a gente tem uma visão de que cada área
é separada. E não, quando a gente começa a ver o paciente, olhar para ele realmente como um todo, a gente vê que as nossas áreas onde nós vamos estar lá dentro é totalmente interligada. Então, pós-pandemia, principalmente pós-pandemia, a gente está vendo muitos casos de paciente com fratura de dente por estresse, né? Então, apertamento, que vem, às vezes, da terapia, que precisa vir de lá, que a gente encaminha daqui para lá. Também para gastro, que é a especialidade da minha sogra também. Então, a gente olhar esse paciente, eu acho que é um diferencial muito grande, a gente não olhar simplesmente a boca em si, a gente olhar ele como um todo e entender por que que a boca dele tá daquela forma, muitas vezes, né? Por que que a gente chegou nesse ponto, vamos supor, de desgaste de dente quebrar. Por quê? Porque tem um porquê Sim. por trás disso. Sim. E a maioria desses porquês tem um fundo emocional, tem um fundo mais lá dentro, mais profundo. mais profundo, é mais É mais interior. nele. Nele, é. E aí, vem exatamente para nossa próxima pergunta, que é como que essas doenças do momento, né, que acabam sendo as doenças psicológicas, somatizam na boca, né? E aí acabam afetando os dentes. Aí a gente vem com bruxismo e etc. Exatamente. Que vocês vão falar melhor sobre isso, por favor. Sim. Como a Carla estava falando agora há pouco, é exatamente isso. A doença do momento hoje é ansiedade, depressão, estresse, burnout, enfim. Né? Então tá todo mundo muito acelerado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Meu Deus. E a gente. E a gente desconta em alguma coisa, né? Tem gente que rói caneta, tem gente que rói a unha, tem gente que aperta o dente, tem gente que range os dentes. Então a gente tá descontando em uma musculatura que não era pra estar assim. Não sei se tu sabe, mas a gente só encosta os dentes se a gente forçar. Porque o certo é você nunca estar encostando os dentes. Só na hora de comer. Só na hora de comer, você mastiga. Que aí eu vou me consultar agora, tá? Olha, eu tenho um negócio aqui que eu tenho que tratar. Como é que é o nome disso aqui, gente? ATM. Esqueci. É, Mano, eu tô me deslocando toda. Então, é função desse apertamento, né? Também. Que, enfim. E aí eu nunca tinha percebido isso, até senti dor. Uhum. Sim. Senti dor. Aí ele falou assim: ó, você já percebeu que você fica fechando a sua boca e mordendo? Travando. Nunca tinha percebido. E às vezes a dor, ela vem, não é nem na boca em si ou na própria articulação, tá? Às vezes é dor cervical, pescoço, trapézio, ela desce, porque assim, a musculatura ela é toda interligada, né? Então a gente trava, e o pior, que a gente trava sem perceber, porque isso é realmente ali no cotidiano, é igual quem rói unha, que rói unha e não percebe, quando vê já tá roendo, né? E isso leva pra academia, então hoje nos treinos, o apertar muito, então a gente tem toda uma estrutura que leva a esse desgaste, até a alimentação, né? Hoje em dia eu digo, a gente toma um remédio para acordar, a gente toma um remédio para dormir, a gente toma um remédio para passar o dia, né? Depois da pandemia, as pessoas realmente estão muito aceleradas e estão tão aceleradas que não estão olhando para si e estão precisando de medicações para passar o dia e a noite. E depois pra né? dormir, E porque depois- tá tão acelerado é. durante o dia que não consegue dormir à noite. E essas medicações também interferem na quantidade de saliva que a gente tem na boca. E essa quantidade de saliva que tem na boca, ela ajuda na proteção do dente. Então, assim, é uma cadeia muito complexa. Além, né? É muito complexa. E como os pacientes não percebem, são hábitos totalmente inconscientes, eles chegam no consultório e a gente começa a falar, olha, mas você range o dente. Ele, não range o dente. Não, você range o dente. A gente tem sinais muito claros que a gente observa no exame clínico. E aí a gente... Ele, não, mas eu não range o dente. E Eu falei, refluxo, né? Você tem refluxo? Você tem refluxo? Não, eu não tem não refluxo. tenho. Não tem refluxo. O dente E todo as desgastado. pessoas não sabem que tem. E aí a gente começa a falar... Aí depois ele volta numa outra consulta. Doutora, a senhora nem sabe. Eu comecei a reparar, eu aperto mesmo os dentes. Eu tô trabalhando, eu tô dirigindo, eu tô... Não, eu só consegui perceber quando foi no bucomaxilo que eu fui. Uhum. Ele falou, Renata, tu tá muito tensa. E eu falei assim, eu não tô não, eu tô Tô ótima. O olho tremendo. O dedo, tudo já né, misturado. Eu falei assim, e ele que me chamou a atenção. E eu comecei realmente a perceber que isso aqui doía. Eu sei que eu fiquei proibida até de comer hambúrguer pra não abrir abrir tanto tanto a a minha boca, pra não, né, ter essa força da mastigação. Enfim, e isso a gente gera uma consciência que aí às vezes é um pouco temporário, né?
Enquanto Tem um você tá ali na dor. aplicativo, já tem os aplicativos, igual tem de beber água, pra Aham. te lembrar toda hora que precisa beber água, tem um que é desencoste os dentes. Meu Deus. Que é pra Ele ficar avisa. chegando, pra avisar, porque é tão involuntário que a gente não se percebe. Não. Eu em atendimento, quando a gente tá, porque o atendimento, tô lá colando um aparelho, a gente tá cimentando a lente, quando a gente vê, tá. A gente tá apertando, porque normalmente quando a gente se concentra muito, quando tem uma concentração ou de muita força na academia também, a gente acaba, a gente trava toda a musculatura. E na face tem, e a gente acaba travando também. Meninas, vocês falaram também de um negócio que eu achei muito legal na nossa entrevista prévia, que é o envelhecimento bucal precoce, que eu nunca tinha escutado falar disso. O que é isso? É exatamente o que a gente já estava falando. Então, se eu faço hábitos que não são para serem feitos, eu vou desgastando os meus dentes mais rápido do que eu deveria. Os nossos dentes, eles vão envelhecer, assim como todo o resto do nosso corpo. Fácil, né? A gente come, a gente faz as coisas, eles vão sofrendo desgaste. Só que com esses hábitos, que são deletérios, vamos dizer assim, eles estão sendo acelerados. Então, a gente está tendo um envelhecimento precoce bucal. Porque a gente está tendo pacientes, eu tenho pacientes de 30 anos que têm uma boca de quase 70. Nossa. Com dentes cerrados, entendeu? Totalmente Totalmente desgastados. desgastados, cheios de trincas. Por quê? Range, e um desses pacientes falou pra mim, não, doutora, eu não aperto, não. Cheio de sinais, assim, a gente tem algumas outras características. Quem aperta muito, a gente tem um crescimento ósseo também, tá? Que Eu tenho. a gente tem crescimento ósseo, e isso é muito característico de quem tem apertamento. Ele com crescimento ósseo, um desgaste excessivo, e ele dizendo que ele não não tinha tem. apertamento, entendeu? Então, assim, Pra vocês entenderem, o dente, ele fica preso no suporte do osso. E aí a gente tem aquela curvinha. Se a gente passar a língua no céu da boca, vai sentir a curvinha em Faz cima uma e embaixo. Faz a curvinha acompanhando. Quando a gente aperta muito, o que que o corpo entende? Pera, pode travar, quebrar aqui o osso, né? Assim, grosseiramente explicando. Então, o que que ele faz? Ele engrossa esse tecido Essa tábua ósseo, essa tábua óssea, né? Pra que Proteja. dificulte essa trinca, pra que proteja. É um Mas é como se o osso, ele sai da gengiva um pouquinho? não, ele ele cresce cresce, pro ele começa a lado, ficar pro lado. espesso. Uhum, ele fica espesso. Aí fica cheio de. Ele fica mais gordinho. Aí fica umas bolinhas, assim. É. Que é uma Ósseas. é como se fosse uma proteção do corpo mesmo, né? Menina. O corpo é muito inteligente, Muito, não é, muito, gente? muito. O nosso próprio corpo tenta se Extremamente proteger, sim. adaptável. Existem várias características que a gente pode observar, né? Então, essas são muito claras. Aproveita, Ju, e fala pra gente características que, assim, quem estiver escutando pode perceber pra procurar realmente um tratamento que às vezes nem faz ideia de que pode ser tratado. Por exemplo, eu que tinha esse apertamento, já estava sentindo dor, não fazia ideia que isso seria tratado com um dentista. Porque a primeira coisa que eu fiz foi procurar um otorrino. Porque eu sentia dor no ouvido e dor na cabeça, né? Aí eu fui no otorrino. Aí o cara falou assim, não tem nada a ver com o ouvido aqui, seu ouvido tá ok. Eles encaminham Então, bastante. deem dicas práticas de pessoas que têm algum tipo, óbvio, vocês sabem melhor, que podem procurar um dentista. Acho que a primeira coisa é a pessoa começar a se olhar mais, né? Porque a pessoa não se olha. Nunca olhou os dentes, não vai no espelho e não olha. Não sabe nem como era antes, como é que vai saber como é que tá agora. Então, assim, eu não posso te dar características de desgaste. Olha, teu dente vai estar sem a ponta, vai estar reto, se você não olhou como estava antes. Ah, mas meu dente sempre foi assim, porque ele vai olhar e ele não lembra como era antes. Porque para ele já era daquele jeito. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a se olhar mais, se autoexaminar. A gente fala disso para outras coisas na área da saúde e não fala muito nisso na odontologia. A gente também tem câncer de boca, a gente também tem várias patologias na boca. Então, se olhe, vai escovar o dente, olha no espelho, olha a língua, olha embaixo da língua, olha o céu da boca, olha os dentes, entendeu? Para aí você ter um parâmetro de conseguir ver se realmente está tendo uma mudança mais acelerada ou não. Então, a gente tem desgaste na ponta dos dentes. Os dentes são todos pontudinhos, parece uma montanha. Né? Eles têm as pontinhas, a anatomia bem bonitinha, né? Aqueles que a gente come, assim. Se eles começam a ficar muito retos, você tá desgastando, né? Você tá tendo um ranger ali, porque aquela pontinha tá incomodando. Começou a sentir dores de cabeça que não sentia antes, tá abrindo... Sensibilidade também. Não tinha sensibilidade. Ah, agora eu tô tendo... tomei uma água gelada, não tinha sensibilidade antes, agora eu tô tendo. Pode estar tendo trinca, pode estar tendo retrações gengivais, né? Então, assim, nossa,
essa gengiva aqui parece que subiu um pouquinho O meu mais. dente tá maior. Meu dente tá maior, tá fala. crescendo meu dente? O que é que tá acontecendo? Isso são características de que tá acontecendo um processo ali que não era pra estar acontecendo. Fora ter sempre o cuidado de 6 em 6 meses estar no dentista, né, Exato. gente? Não adianta ir procurar só quando já... Esse de 6 em 6 é muito individual, né? Uhum. Então, tem pacientes nossos que às vezes precisam estar de 4 em 4, de 3 em 3. Então, assim, eu acho que o principal é a gente ter a visita e dar esse primeiro passo, né? Porque aí a gente consegue avaliar e ver o paciente e já marcar, que é o que eu te digo, sempre é individualizado, né? Traçar para esse paciente, olha, você precisa estar aqui de 3 em 3, você precisa estar de 6 em 6, porque realmente depende muito de cada paciente. E Carla, eu vou contar uma fofoca da Thaís. Que ela fala assim, ai, Sachinha, eu amo a Ju. Porque toda vez ela me lembra que eu tenho que... Você falou, né? Então, vocês fazem isso com todos os pacientes ou é só porque a Thaís é a mais legal de todas? Todos. Desculpa, Tatá. Tudo bem. A gente tem esse cuidado, é uma parte que a gente bate muito no treinamento da nossa equipe, porque, enfim, não pode ser só eu e a Ju, né, que estamos mais à frente. A nossa equipe tem todo esse cuidado de normalmente a cada 6 meses o paciente retornar, e que a gente sempre fala, a prevenção, ela é a melhor coisa. Então, quando o paciente vai certinho a cada 6 meses, normalmente é uma raspagem, que é a limpeza, é um clareamento, a gente não tem grandes problemas. O paciente some, às vezes viajou, foi embora, sumiu, doutora, fiquei 1 ano e pouco fora, voltei. Normalmente, quando volta, aí a gente tem uma sequência de problemas, porque o prevenir é melhor do que o tratar, né? Então, a nossa filosofia é sempre a gente quer essa prevenção, prevenir. A gente quer que o paciente vá para prevenir e não para tratar em si, né? Aí eu vou contar uma fofoca que a Renata Outra Sacha fofoca. não sabe, né? Nessa nossa conversa, Estamos cheios de fofocas. nessa nossa conversa, minha e da Ju, né, ela falou, Thaís, você faz treinamento e tal na Nexa? Eu disse, faço. Então, em breve, talvez a Sim, Nexa esteja lá na Inerli fazendo treinamentos de Não equipe. vai se arrepender, Juliana, não vai. Né, a Thaís, ela fez todo um processo no salão que fez muita diferença. acompanhei. Muita diferença no nosso crescimento, né? Porque a gente já vinha numa evolução, mas a gente ajustou a casa para crescer melhor, mais E é direcionado. diferente, assim, a gente ter uma outra pessoa para falar aquilo que a gente fala para nossa equipe, ter uma pessoa de fora para falar, parece que eles escutam de uma forma diferente. Gente. Né? Eu digo Então, o peso da pessoa, né? É. A pessoa tá indo, ela é referência no que ela não sou faz. eu, que sou dentista, que tô dizendo é. para eles que é assim que tem que fazer. Né? É Então, importante, é importante. A gente preza muito pela equipe, pelo engajamento da nossa equipe. Nós temos uma equipe grande. Na verdade, quem somos sem a nossa equipe, né? Quem então, somos? temos que valorizar Quem mesmo. somos? Olha, agora é fofoca, eu vou fofocar também. chegamos na Quem somos? Sexta-feira, nós fizemos a mudança quinta e sexta, né? Atendemos até quarta no consultório antigo e quinta e sexta e sábado fizemos a mudança. E quando finalizamos essa mudança, a primeira coisa que a gente foi fazer foi agradecer a nossa equipe. E, assim, essa mudança foi muito significativa para eles também, porque eu lembro que tudo que a gente olhava, porque chegou o projeto, né? Chegou o projeto na Inerli, vamos lá, minha sogra, minhas cunhadas e o meu esposo, né? E a odontologia veio para agregar nessa base da Inerli. Quando chegava o projeto, e aí? Calma, vamos olhar a área das meninas, que eram as nossas meninas. Como tá a esterilização? Era do jeito que a gente queria, sonhava, porque lá o nosso era menorzinho, então tudo mais apertadinho. Tem ar-condicionado para elas, tem espaço que elas reclamavam pra que era colocar. calor na hora Porque de é lavar quente, material. E então, tem, né, a autoclave E que aquece gera também, calor, né? que fica quente. Então, eu digo que a gente sempre foi buscando, não só pra gente, como vai ser o nosso consultório, não, como vai ser o nosso consultório e como vai ser a área de toda a nossa equipe que vai estar com a gente, como vai ser a cozinha, para que elas estejam bem trabalhando, né? Então, essa preocupação, e não é só nossa para elas, é muito legal a gente ver que é delas com a gente também, né? Então, quando a gente agradeceu e disse que aquele passo que foi dado se devia muito a eles também, porque sem eles, realmente, a gente não é nada, né? Elas estão ali com a gente e a gente convive, eu digo, a minha auxiliar, nossa, né? A que trabalha
diretamente comigo e com meu esposo, tá comigo há 10 anos, desde que a gente mudou. Eu digo, eu convivo mais contigo. Ela disse que eu sou mãe dela. Ela chama Eu a gente de mãe. convivo mais com ela do que com as minhas filhas. Né? Então, eu passo o dia inteiro com ela. E a gente preza muito por um ambiente de trabalho que seja gostoso, que seja acolhedor. Eu sempre falo para elas, meninas, aqui tem que ser um local que a gente venha, caramba, eu tô indo trabalhar. Como eu levanto todo dia, é um local que eu amo, tá? Então é um local que a gente precisa amar estar. E não simplesmente ir. Porque todo mundo precisa trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar sua família. Quando a gente vai para um local que, além do precisar trabalhar, a gente vai porque a gente gosta, é totalmente diferente. A gente chega diferente, a gente faz diferente, a gente olha pelo outro diferente. Então, a gente preza muito E no isso. final, quem sai ganhando? Somos nós, somos pacientes, né? É todo mundo. E isso a gente vai trabalhar, a gente já vem com a equipe e vamos nos unir, estamos nos unindo com a equipe que está vindo de lá. Que a maioria era individual. Então, a minha sogra tinha um consultório com a auxiliar, com a secretária dela. A minha cunhada Bianca tinha o consultório dela com a secretária dela. A minha cunhada Amanda trabalhava com a minha sogra, mas atendia mais online. Então, a gente está também num processo de adaptação. Principalmente, eu acho que até eles, uma adaptação muito maior do que a gente, porque a gente já tinha, eu digo, era uma gangue coletivo. muito maior, né? Era uma gangue completa, já era bem mais gente. Meninas, aí uma dúvida. Depois que a boca tá ok, falando agora da parte técnica, que a boca tá ok e tá tudo tratado, porque eu sei que vocês vão priorizar primeiro a saúde bucal, né? Mas aí eu quero um sorriso mais bonito, né? Eu sei que nós sabemos pela conversa com vocês que um dos carros-chefes de vocês é a colocação de lentes. Sim. Só que as pessoas, elas olham no Instagram e veem aquele sorriso bonito e acham que é só lá colocar a lente, tá tudo certo. E nós aprendemos, né, Sachinha? É verdade. Nós aprendemos que não é bem Eu via que eu não assim. sabia nada sobre lente. Tá? Exatamente. E aí, expliquem pra gente como acontece esse processo. Como é a colocação de lente? O que tem antes, o que tem depois? Primeiro que tá na moda, né? Tá na mão. Então eu chego lá, ai, Ju, vim colocar lente. É assim? Não. Lá com a gente não vai ser assim, né? Porque é como a gente estava falando. Primeiro a gente vai tratar as coisas, né? Então, se você vai chegar na nossa clínica e vai dizer, eu quero melhorar o meu sorriso, a gente vai dizer, ok, nós vamos fazer isso, mas calma, que antes a gente precisa arrumar a casa, né? Nós não gostamos, todo mundo sabe. Eu não quero botar lente porque eu vou desgastar muito meu dente vai ficar aquele tamanico, eu não quero, porque vai que um dia eu queira tirar aquilo. Enfim, isso é uma outra conversa depois. Vai que eu não quero fazer. A gente só precisa desgastar o dente se ele tiver no mau posicionamento. Então, se eu tenho um dente que ele tá muito pra frente dos outros, pra eu alinhar, eu vou ter que desgastar, porque eu não posso acrescentar mais alguma coisa ali. Senão o paciente vai ficando cada vez mais dentuço e bicudo e tudo mais. Então, a gente precisa realmente fazer um planejamento para aquele paciente. Então, é aí que tudo começa. Fotos, raio-x, escaneamento. E aí a gente faz esse planejamento. O paciente precisa entrar com o aparelho antes? Ai, mas eu não quero, eu quero agora. Eu tenho um casamento daqui a 6 meses. Hoje a gente tem tecnologia. Hoje a gente tem Invisalign, que em 3 meses, às vezes, a gente consegue fazer uma movimentação. A gente está falando em alinhamento. Eu quero trazer esse dentinho um pouquinho para trás. Eu quero levar esse outro dente um pouquinho para frente. Tem coisas que em 3 meses a gente consegue resolver com o Invisalign. Então, 3 meses de tu colocar um aparelho e a gente desgastar menos o teu dente, é muito melhor, Sim. né? Então, quem sabe disso? Nós. Não é o paciente. Então, eu tenho que te dizer, você não quer desgastar o seu dente? Então, vamos fazer dessa maneira. Para eu fazer agora, desse jeito, eu preciso desgastar o seu dente. É isso que você quer? Porque não é o Nem ideal. é saudável, né? Não é o Não, ideal. Não é. Eu digo, a lente, ela é a cereja do bolo, né? A gente organiza toda a casa, a gente deixa tudo saudável, deixa tudo ok. A lente, ela entra como realmente A estética. uma estética. É corrigir ali, às vezes, o formato de um dente, aumentar ali o tamanho desse dente, né? Entra na estética e na parte funcional também. Quando a gente... A gente estava falando antes do desgaste, do bruxismo, de desgastar esses dentes, a gente só consegue devolver a função reabilitando. E a lente Que é a entra lente, nisso. Que a lente né? entra nisso. Entendeu? Devolver essa altura. Então a lente não é só estética, Não, não. Ela não, tem não. essa questão de reabilitação Tem. também. E tem Isso. paciente que só pode fazer
porcelana, lentes de contato em porcelana. Porque ainda entra isso, né? Ainda Sobre o entra isso, desgaste. sobre- Paciente que tem uma musculatura muito forte, paciente que, vamos supor, teu caso, provavelmente, se a gente entra com uma resina, Vai quebrar Quebrou. tudo. vai quebrar Vai ficar tudo. toda semana indo, olha, quebrou a pontinha, quebrou aqui, quebrou ali. A porcelana é mais forte que ela é mais resistente. resistente. Isso. E a ela gente vai, estando e a gente posição, vai né? devolver a função, os guias todos, então eles não vão quebrar. E uma curiosidade que vocês falaram, queria que vocês compartilhassem com a gente sobre a durabilidade dessa lente de contato. A lente, a gente sempre fala, ela tem que ser igual ao dente, ela tem que durar para a vida toda, né? Se você cuidar da melhor forma, como? Quando a gente finaliza o tratamento de lente, a gente tem que entrar com uma placa para proteger. O paciente, ele já é bruxista, ele já arranja, ele não vai deixar de arranjar o dente, ele não vai deixar de apertar porque colocou a lente. Não, ele vai continuar. Só que a gente vai ter devolvido a altura, a gente vai ter devolvido o espaço que estava perdido e essa placa, ela entra para poder dar a durabilidade. Adaptação A também, adaptação, sim. E a durabilidade no tratamento. Porque, vamos pensar, a lente, ela é bem dura, porque ela é de porcelana. Então, ela vai começar a desgastar se eu não cuidar, não proteger o meu dente de baixo, né? Que se na briga, o dente vai perder para a lente, né? Aí ele vai ser desgastado. Então, eu tenho que proteger. Mas a lente, ela bem feita, ela dura para a vida toda. Ela tem que durar a vida toda, como o dente, E né? aí não tem manutenção. É aquilo que a gente estava conversando ainda agora. De 6 em 6, de 3 em 3, vai depender da individualização do paciente. De cada Como um. esse paciente, ele forma muito tártaro, porque assim, o tártaro ele também se forma, não é só por falta de higiene. Tem várias coisas que envolvem a salivação, o pH da boca, enfim. uma série de Oposição salivar. né? Então, não é, aquele paciente tá cheio de tártaro com 3 meses porque ele não escova o dente. Não é só isso, tá? Tem esse fator também, mas não é só isso. Então, tem paciente que forma realmente, tem muitos minerais na saliva. Então, ele deposita muito mais ali, então ele precisa voltar antes, né? Porque ele vai causar uma inflamação gengival, vai reter ali, e a gente precisa controlar a saúde dessa gengiva. E quem tem lente precisa ter um cuidado redobrado, porque a gente não pode estar retendo alimento ali naquela área. Eu vou fazer uma comparação, óbvio, com a minha área, né? Então, quem tem lente é igual quem quer fazer mecha. Quer ficar loura? Tem que manter. Tem que Tem que manter. cuidar, tem que voltar, tem que gastar. Tem que investir. Então, não é só assim, vou fazer lente, vou esquecer. Vai de ir na esquecer, dentista, não. pronto. Aí o cuidado tem que ser maior, né? Exato. É porque as pessoas, é aquilo, elas não se preocupam com a saúde, elas se preocupam com a estética. Então, eu fiz a lente, eu arrumei o dente e tá tudo ok. Agora não preciso mais me preocupar. Que é isso que a gente conscientiza e, de fato, eu vou te falar que a gente não tem problema com os nossos pacientes pós-lente nesse sentido, porque essa conscientização, ela é feita antes da gente entrar com a lente, né? Igual quando eu vou colocar o aparelho, igual quando a Ju vai iniciar um canal, a gente já inicia educando e explicando o processo inteiro, explicando como vai ser para a vida toda. Você tá disposto a colocar? Você tá disposto a colocar o aparelho? Vai ter que usar a contenção, a gente tem que estar de olho. Tá disposto a fazer o canal? A gente precisa reabilitar com um bloco, com uma coroa, né? Você tá disposto à lente? Você tem que estar aqui a cada 6 meses. É um investimento que não é baixo, né? E é um investimento que a gente precisa estar ali o tempo todo de olho, cuidando. Não tem uma manutenção de tirar essa lente, colocar de novo, não. A gente cimentou, e uma cimentação bem feita, um término bem feito, uma lente bem adaptada, ela não tem nenhum problema. Perfeito. E agora, por mais que, né, eu falei que vocês são raiz, né, fiz essa brincadeira, porque a parte estética pra mim também ela é sensacional, eu já fiz acho que um pouco de tudo no meu rosto. Vocês também fazem essa parte, botox, fio, harmonização, Sim. preenchimento. Nós somos especialistas, né? Nós somos especialistas também em harmonização, fizemos 2 anos de especialidade mesmo. Começamos na pandemia, né, e aí começamos e aí veio a pandemia, mas conseguimos concluir, né, e tudo, porque foi realmente um boom e ficou muito aquele tititi das outras classes, né, dizendo que dentista não podia fazer e tudo, e aí a gente decidiu fazer a harmonização para se respaldar, né, então assim, tu vai no final de semana e faz um curso de botox e quer fazer harmonização. Então, para acabar com isso, eu falei, então vamos fazer a especialização. Eu quero ver agora dizerem que eu não sou qualificada para fazer aquilo, né? Porque a gente é assim, vamos falar de concorrência, né? Então, a gente, vamos lá estudar mais. Sim, né? E é isso que acontece com os dentistas, né? Tipo, vocês não podem fazer, a gente vai lá e estuda mais, a gente vai lá e faz melhor, porque isso mexe com o nosso
ego, porque a gente também tem, né? Então, assim, é um lado que eu gosto bastante. Porém, a odontologia raiz também é uma coisa que a gente é apaixonada. Então, assim, a harmonização na minha vida e na nossa clínica, ela entra também como a lente, como a cereja do bolo. A gente finalizou um tratamento de um paciente, fazer um preenchimento labial, ajustar ali um terço médio da face com preenchimento, fazer um bioestímulo de colágeno. Por quê? Porque tá tudo interligado. Então, o paciente corrigiu os dentes, tá tudo lindo, e ele tem aquela face altamente pesada, pesando em cima desses dentes, vai desalinhar tudo de novo. Isso. Vai começar a empurrar esses dentes todos novamente. Tá tudo interligado. A gente volta pro assunto. Aí usei aparelho, nunca mais meus dentes vão mexer. Mentira. É igual o lipo. Quando eu vou explicar pro paciente, sabe quando a gente faz lipo? O médico vai lá, suga toda a nossa gordurinha que tá aqui. Se eu não ficar drenando, se eu não ficar malhando, se eu não ficar me alimentando bem, a minha gordurinha vai voltar, porque o meu corpo produz célula adiposa o tempo todo. Então, o meu corpo é constante essa mudança. E é a mesma coisa na boca. O dente tá ali paradinho e quem posiciona ele é o nosso lábio, a nossa bochecha, a nossa língua, que são músculos. E os músculos, eles vão perdendo essa tonicidade, né? E eles vão ficando diferentes, essa tonicidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu fiz a harmonização, eu não faço mais. Me especializei. Quando eu entrei na harmonização, foi até eu que iniciei, foi realmente para finalizar alguns casos da ortodontia. Eu sou dentista raiz valendo. Eu sou daquela que eu fico meia hora, aquela, sabe, do meme que conversa com o paciente de boca aberta? Essa sou eu. Conversa, o paciente só faz E eu entrei na harmonização para finalização de caso. Então, tem casos que na ortodontia que ou é cirúrgico e a gente compensa, mas precisa às vezes fazer um botox para um sorriso gengival, já né? Um posicionamento melhor do lábio, porque esse lábio, quando o paciente dá um sorriso, ele entra inteiro, some, né? E aí, quando a gente fez a especialização, que a Ju entrou, eu entrei para a parte mais da reabilitação, com prótese, com implante, né? Trabalhando junto com meu esposo, eu falei, Ju, é você que... Você brilhou mais. É incrível. Ela faz mas um lábio. É muito legal você ter essa percepção, porque no final das contas, todo mundo vai fazer melhor aquilo que se identifica mais. Gente, essa menina faz um lábio como ninguém. É perfeito, entendeu? Então, por que eu vou estar fazendo uma coisa que ela faz muito melhor do que eu? Então, a gente se complementa pra isso. Olha, meu amor, é todo seu. Deixa que eu faça essa parte Deixa ela brilhar aqui. agora. Deixa ela. Que legal. Ei, gente, agora vamos fazer aquela pergunta de milhões que está sendo... Capciosa. Aquela pergunta capciosa, né? Que a gente brinca, gente, mas que situação, né? E aqui não é capciosa, é de fato, porque a gente quer saber. Com tanta gente no mercado, qual é o diferencial de vocês? Por que escolher a Innerly ao invés de outras clínicas? Eu acho que o nosso maior diferencial é a gente olhar o paciente como um todo. Porque a parte técnica, eu acho que ela já não é mais diferencial. A parte técnica em si, ela já não é mais diferencial, porque... Ela é obrigação, Ela né? é obrigação, né? Então, eu não posso fazer, como o povo diz, uma coisa meia boca. Não, é minha obrigação eu fazer o melhor dentro da técnica. Mas o acolhimento que a gente tem com o paciente, o olhar que a gente tem é muito diferenciado de olhar realmente o paciente como um todo. Essa divisão que a gente tem, né? Agregar nós três como profissionais de anos de trabalho, a gente tem quase 20 de formado, a Cerejo tem 25. Então, assim, a gente tem uma visão diferente desse paciente. Eu acho que o nosso maior diferencial é a gente colocar o paciente, o problema do paciente como o centro de tudo. E como que vamos fazer para resolver nós três? Esse olhar integrado de como a gente olha para esse paciente, eu acho que é o nosso maior diferencial. E para que ele não tenha mais problema, né? Eu não quero resolver esse problema. Eu quero que ele não tenha mais nenhum outro problema. Então, a gente não pensa no aqui, a gente pensa no lá, né? Então, se esse paciente chegou até aqui, ele está precisando da gente muito. Então, a gente vai dar o nosso melhor para que ele não tenha mais que ter nenhum problema relacionado a isso. Então, é muito difícil a gente ter um paciente que é nosso de há muito tempo, que tem grandes problemas. E eu vou te dizer um outro diferencial, que é um diferencial muito grande, que acho que tem uns 3 anos que o meu marido entendeu esse diferencial. É a nossa disponibilidade. Meu Deus, eu e a Ju, a gente tem
é uma Não conta essa fofoca, porque vai acabar com a nossa vida É. agora. é uma fofoca, mas não, se virar, nosso paciente vai Vai saber. saber. É uma disponibilidade intensa. Disponibilidade mesmo real, oficial do paciente. O paciente, ele tem o nosso telefone, o paciente fala com a gente. O paciente, qualquer dúvida que ele tem, é comigo que ele fala. O meu esposo, que ele é mais operacional, como ele dá aula, ele faz mestrado, fica mais fora, a gente. Acaba que o nosso paciente roda com ele. Então, esse paciente tem um acesso direto a gente. E eu acho que isso é um diferencial muito grande. E a gente faz isso porque a gente, como paciente, olha, eu passei por um problema de saúde agora e eu tenho contato do meu oncologista. Cara, pra mim isso é assim, surreal, da minha mastologista. Se eu precisar, eu tiver com uma dúvida, uma agonia, eu peguei um resultado de exame, eu fiquei agoniada, eu consegui falar com ele e ele ter a disponibilidade de me responder, pra mim eu acho isso fantástico. Ele me ganhou e é assim que a gente é com os nossos pacientes, né, Ju? A gente tem uma disponibilidade de não tem dia, de não tem hora. Olha, sexta-feira nós estávamos no meio da mudança. Uma paciente me ligou. Foi Sexta, eu tava indo para um chá de bebê. A paciente me ligou 7h20, minha filha, mamãe, a paciente tá tocando, o Daisy, sua paciente. Eu, meu Deus, 7h, ela me ligou, doutora, a senhora tá no consultório, eu quebrei o meu dente da frente, eu tô indo pro aniversário do meu pai, agora 10 da noite. Viajar. Eu vou viajar, em Oriximiná, como que eu vou assim? Eu falei, eu tô no meio da mudança, tem problema pra ti? Tava pedreiro, encanador, pintor, todo mundo sala na toda clínica, bagunçada, sala cheia de toda caixa. bagunçada, cheia de caixa. Ela disse, doutora, não tem nenhum problema. A senhora me ajudando, eu vou aonde a senhora for. Lá foi eu, sexta-feira à noite, Pronta a puxar. poeira. pronta a puxar, só poeira. E eu fui resolver o problema dela, como que eu ia? E a minha pergunta era pra mim, minha filha, mamãe, você vai atender agora? Eu falei, filha, como que eu vou deixar ela viajar assim? Me responde, como que eu vou? Então, a gente se coloca no lugar do paciente, como que eu ia deixar ela? Porque eu podia dizer, olha, não dá. Infelizmente. Tá fechado, eu já não tenho onde te atender. Não, cara. Né? Esse, Tipo, infelizmente, gente. Te vira. Mas eu acho que né? você se colocar no lugar do paciente é Sensacional. Gente, e eu sou paciente de vocês há mais de 10 anos e eu sou prova viva disso, Não é tá, verdade? gente? Realmente existe disponibilidade. Eu já quebrei dente, assim, num domingo e a Juliana foi me atender. E é sobre isso, É sobre tá? isso. E a gente já tá fechando o bloco, mas antes tem duas coisas que eu acho super importante falar. Somar nessa fala de vocês. Eu conheço a Juliana há muito tempo e das nossas conversas lá dentro, né? E a Juliana é o tipo de pessoa, e eu sei que a Carla também é assim, de que o paciente não pode usar o óculos, não gosta de usar o óculos escuro por algum motivo. A Juliana tem um óculos de lente clara só para aquele paciente. Aquele paciente tem medo de dentista, então ela reserva um horário a mais na agenda, porque ele tem que ser atendido de uma forma mais lenta. E isso, gente, é para poucos, tá? Verdade. Isso é para poucos, e isso faz toda a diferença no atendimento de vocês, e por isso que eu indico, assim, de olhos fechados. Bom, mas o tempo voa. né? Conversa boa, passa rápido. Conversa boa passa rápido. E eu queria saber de vocês, gente, pra gente fechar o bloco, o que tem por vir? Quais são os próximos? Falamos do início, falamos do hoje, e o que a gente tem por vir? Nosso tempo já está curto, já está finalizando. O que tem por vir nessa história da Innerly, da Carla, do Cerejo, da Ju? eu acho que o céu é o limite pra gente. Ô, Glória! A gente tem os projetos de trazer mais educação e conscientização para esses colegas que estão entrando no mercado. Então, a gente tem projetos de abrir cursos de atualização, mentorias, para que a gente possa ensinar um pouco do que a gente faz, que é aquilo. A gente não tem medo da concorrência. A gente quer ensinar com o que a gente faz e como a gente faz, porque ninguém vai fazer o que eu faço e como eu faço, né? Ninguém tem minha mão, ninguém sou eu, ninguém é a Ju. Então, a gente tem esse projeto de agregar dentro da educação, trazendo esses colegas, tanto novos, né, recentes, formados ou não, para ensinar um pouco do que a gente faz e como Do que a gente já faz, do que aprendeu, a né? gente já aprendeu, porque é uma
Acho que quem ensina É uma aprende duas evolução, vezes, com né? certeza. Com certeza, Então, gente. a gente tá com esse projeto. Vamos com certeza começar a desenvolver mais Sim. esse ano, que a gente tava precisando de espaço, né? Porque, enfim, precisa de toda uma estrutura para fazer isso. Sim. Mas a nossa vontade é essa em vários âmbitos. A gente não tá falando só de odontologia, porque tem um caminho também da odontologia que foi muito difícil pra gente, que é a parte da gestão, que é aquilo que a gente, na da fofoquinha anterior, que a Thaís vai nos auxiliar um pouco mais. A gente, nesses 4 anos, a gente foi estudar Sobre gestão. E faz muita diferença. A isso. gente não foi aprender mais sobre odontologia. A gente, óbvio, no meio do caminho fez um cursinho ali ou outro de odontologia, mas nesses últimos 4 anos o que nós tentamos para estudar foi sobre gestão. Se a gente vai crescer, se a gente quer sair daquela zona que a gente está ali e quer crescer, a gente precisa sair da nossa bolha e aprender outras coisas. E isso não é ensinado, né? E isso não, a gente não aprende na Não é faculdade. ensinado na faculdade. A gente Né? sai A ser tecnicamente, empresário, né? Ninguém sabe. A gente foi aprendendo por 10 anos No dia a dia. tranco e barranco. no É, dia a dia. Isso isso. funciona, isso não funciona, né? Mas poder direcionar outros colegas que estão começando, Nossa. eu acho que vai fazer muita diferença Dá o na vida. atalho, né? É. E vamos ter projetos também na Innerly Global com todos. Então, a gente tem projetos, sim, que vai Juntos. juntar todo mundo, né? A minha sogra, minhas cunhadas, a gente da odontologia. Então, a gente tem aí, eu acho que esse segundo semestre vai ter coisas bem legais. Gente, parabéns, de verdade, porque vocês transmitem essa energia. Por mais que eu conheça vocês pela boca da Thaís, né, que já é a indicação, boca a boca. Sim. Falar com vocês me fez até marcar, eu falei, né, que eu marquei a consulta pra minha mãe, porque de verdade vocês passam essa segurança, vocês passam essa verdade, vocês passam essa tranquilidade pro paciente, né? E eu acho que hoje isso, como vocês falaram, é sem dúvida um diferencial de perceber que a gente não tá. É um gasto, né? É um Sim, investimento, na verdade. investimento. E de que a gente não tá dando esse investimento na mão de uma pessoa que não tá preocupada com a nossa saúde de fato. Então, parabéns pelo trabalho. Foi um Obrigada. prazer enorme ter vocês aqui. Eu tenho certeza que é só o começo, né? De uma nova etapa da vida de vocês, de que o céu realmente é o limite. Gente, o céu é o limite. Você sabe que eu vou continuar com vocês até velhinha, assim, eu e o Márcio, né? Fui pelas mãos do Márcio pra lá. E vocês são incríveis, meninas. Eu não tenho medo de indicar, porque eu sei o quão excelentes profissionais e, antes de tudo, excelentes pessoas vocês são. Eu tenho certeza que a Innerly vai ser um sucesso. Tá bom? Amém. Muito obrigada por Recebo estarem aqui sempre. conosco. Obrigada. A gente que agradece.